Então, vamos lá? Questão 1 da página 99. Se acharam aí? Talvez. Talvez? Sim. Talvez. Vamos Mas lá? sim, Então, mas tá assim na talvez. questão 1. Assinale V para sentenças verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Vamos analisar os ângulos, tá? Não se preocupem só em corrigir se tá certo ou errado. Se preocupem em entender, por favor. Então, na A, fala assim, AOB. Vamos lá analisar quem é AOB. Ó. AOB é esse ângulo aqui. E o ângulo COD são consecutivos? Ó, esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui, eu posso afirmar que eles são consecutivos? Repete, por favor. Esse ângulo, ó, o ângulo AOB, até pegar uma canetinha aqui, que é esse aqui, ó, AOB, é esse ângulo aqui. O ângulo COD é esse ângulo aqui. Tia, Tá perguntando? Oi? meu computador tá com tanto ping que esse negócio nem abriu. Não abriu ainda? Ô, tia, pra mim é Pra falso, porque não tem em comum. Falso, porque não ouviu o finalzinho. Só que eu Antônio, tô não olhando ouviu pelo o celular. finalzinho. Oi, tia. Você falou, mas eu não consegui ouvir o finalzinho. É porque o mesmo não tem um lado em comum? Não tem lado em comum. Eu não tenho lado em comum entre os dois ângulos, tá vendo? Então, eles não são consecutivos. Ok? Ok. Vamos agora olhar na letra B. Deixa eu apagar aqui, vou ter que ir apagando para a gente conseguir visualizar. Vamos olhar aqui na letra B, o que ele está dizendo. Ele está falando na letra B do ângulo AOB também. Ângulo AOB, ó, AOB. E o ângulo BOD. Então, é esse todinho aqui, ó. BOD é esse todinho aqui. Nossa, tia, eu confundi um D com um C, tia. E o AOB é esse aqui. Ele está falando, afirmando que eles são consecutivos. Eu posso afirmar que eles são consecutivos? Sim, tia. Posso, porque eles têm o mesmo vértice e ele tem um lado em comum. Ok? Faz fronteira. Podemos ir para C? Letra C? Vou trocar a cor aqui para não precisar ficar toda hora apagando. Vou pegar agora o azul. Ele está falando aqui na C do ângulo BOC. Ângulo BOC, esse aqui. E o ângulo COD. Então, ele está falando desse ângulo e desse ângulo aqui. Eles são adjacentes? Eu posso afirmar que eles são adjacentes? De novo. Esse ângulo aqui, BOC, e o ângulo COD, eles são adjacentes? Sim ou não? Sim. Sim. Por que eu posso fazer essa afirmação? Alguém consegue dizer? Porque eles têm... Eles têm um lado em comum e nenhum ponto do ângulo pertence ao outro. Então, nós temos pontos distintos e um lado em comum. Por isso que eu posso afirmar que eles são adjacentes. Ok? Agora, nós vamos para a letra D. Letra D fala do ângulo AOC, esse ângulo aqui todinho, ó, de vermelho. AOC. Ô, tia. Oi? Eu ainda não entendo bem os entes.
Porque ali fala quando são consecutivos e não possuem internos comuns. Eu não entendi Não possui o quê tipo, comum? pontos internos comuns. Não entendi muito bem. Tipo, Tá. pontos internos comuns. A gente vai olhar o exemplo D e nós vamos comparar o C com o D para você entender, tá? Porque os dois estão falando de situações adjacentes e não adjacentes. Então, olha só, na letra D ele fala para analisar o ângulo AOC, que é esse de vermelho que eu risquei aqui, e o ângulo EOC, que é esse aqui. Então, olha só, eu vou apagar o de verde. Nós vamos analisar os ângulos que estão em azul e os ângulos que estão em vermelho. Os que estão em azul é os referentes à letra C, tá, Antônio? E os que estão de vermelho é os referentes ao da letra D. O da letra D, que é o que a gente vai falar agora, tá afirmando que eles são adjacentes. Não são adjacentes, é falso. Por que que é falso? Olha bem, se eu for analisar aqui, o ângulo AOC, que é o maior aqui, tá vendo? Vermelho, o maior ângulo. Gente, Eu tenho dentro dele o ângulo COB. Ou BOC, tanto faz qual é a sequência. Você consegue enxergar que os dois ângulos que eu estou analisando, um ângulo está dentro do outro? sim. Dá para enxergar isso? Dá. Então, prestem atenção. Se eu tenho um ângulo dentro do outro, quer dizer que eu tenho pontos em comum entre esses dois ângulos. Quais são os pontos em comum que eu tenho entre esses dois ângulos de vermelho? Eu tenho o ângulo COB em comum, o ângulo inteiro em comum, com um pedaço do ângulo COA. Tá vendo? Essa parte todinha são pontos em comum entre os dois ângulos. Se eu tiver qualquer pedaço de um ângulo dentro do outro, eu não posso afirmar que eles são adjacentes. Tia, mas eles têm um lado em comum. Tem, porém, eles têm pontos em comum também. Então, para ser adjacente, ele tem que ter um lado em comum e não pode ter nenhum ponto em comum. Ou seja, eu não posso ter um ângulo que pertence ao outro ângulo que eu estou analisando. Agora, se a gente olhar a letra C, ó, nós temos o ângulo de azul aqui, BOC, e o ângulo COD. Eu tenho o lado OC em comum entre os dois. E eu não tenho nenhum ponto em comum, presta atenção. Do ângulo BOC, começa aqui e termina aqui. Quando eu vou olhar para o próximo ângulo, ele inicia quando acaba o primeiro que eu estou olhando. Então, ele não tem nenhum ponto em comum com o anterior. Conseguiu enxergar a diferença, Antônio? Consegui, tia. Então, quando eu falo de adjacente, eu vou ter que sempre analisar. Tem um lado em comum? Beleza, tem. Mas eu tenho pontos em comum? Eu tenho um ângulo dentro do outro? Se eu tiver, eles não são adjacentes. Agora, se eu não tiver pontos em comum, se eu não tiver um ângulo dentro do outro, eu posso afirmar que eles são adjacentes, porque os adjacentes também são consecutivos. Tirei a dúvida? Sim, tia. Mais alguém ainda continua com dúvida em relação aos adjacentes? Eu queria perguntar uma coisa. Só uma coisinha. Pode. O ângulo AOD e BOC, eles não são adjacentes? Peraí, deixa eu riscar aqui para eu enxergar o que você está falando. Peraí, vou pegar outra cor. Só um minutinho, Polésio. Perdi a canetinha aqui, tô pegando de volta. O ângulo fala pode falar. AOC? Não, AOD. AOD, OD. opa, é esse todo aqui. Certo? AOD? Certo. E qual? Certo. E qual? O BOC. BOC. E esse aqui? Você quer saber se eles são ou se eles não são adjacentes? Não são. Eu acho que não são, não, porque o BOC tá dentro do AOD. Isso mesmo, Heitor. Não são por causa disso. Eu tenho pontos em comum. Aí eles são consecutivos?
AOD e BOC. Também não. Também não, Heitor? Também não. Também não. Ok? Até a letra D, tá compreendido? Por que que a letra A é falso, a letra B é verdadeira, a letra C é verdadeira e a letra D é falso? Até aí, tudo bem? Vou apagar para a gente começar a analisar da letra E, a letra E e a letra F. Tudo bem? Não. Eu estou fazendo bem devagar, porque eu preciso que vocês acompanhem o raciocínio. E façam assim mesmo, igual o Antônio fez. Tia, não entendi ainda os adjacentes. Perguntem, ok? Porque a gente depende desses conceitos para conseguir compreender os próximos tópicos do capítulo. Então, se a gente não entender agora, lá na frente a gente vai ter dificuldade. Oi, Marina. Os ângulos adjacentes precisam ter um lado em comum? Precisa ter um lado em comum. É uma característica também, tá bom? Tá. Mais alguém? Então, eu vou para E. A letra E agora, quer que eu analise? Eu vou riscando os ângulos aqui com a caneta. O ângulo AOB, que é esse aqui. E o ângulo COD, que é esse aqui. Eu posso afirmar que eles são adjacentes? Não. Não. Tia, mas não tem nenhum ponto em comum. Não tem. Mas o que que tá faltando? Tá faltando eles. Tá faltando um lado em comum. É isso aí, Tá faltando um lado em comum, né? A situação dos pontos em comum eu não tenho, porém eu não tenho um lado em comum, então eu não posso afirmar que eles são adjacentes. Então a letra E é falso. Agora a gente vai analisar, vou pegar aqui o verde. A gente vai analisar o ângulo COD, que é esse que já está de azul, mas eu vou destacar aqui de verde também. COD e o ângulo BOC, que é esse aqui. Começa aqui e termina aqui. Eles são consecutivos? Eles têm algum lado em comum? Os de verde. COD e BOC, que eu fiz de verde. Eles são consecutivos? Sim. Sim. Porque eles têm o lado OC ou CO comum. Ok? Ok. Questão 1. Posso encerrar a questão 1 e passar para a questão 2? Sim. Então, vamos lá. Oi, meu amor. Mas como você sabe se tem ângulos em comum, pontos em comum? Pontos em... Olha só. Pra ser Você travou para mim, Ana Luísa. Você pode repetir devagar? Você travou para mim. Não sei se foi só para mim, mas você travou. Travou, tio. Travou, né? Repete devagar. Como faz para saber se isso é comum? Ana Luísa, escreve no chat. Eu não estou conseguindo te escutar. Escreve no chat. Eu vou abrir aqui. Pode escrever. Tô olhando. Não chegou nada para mim, não. Você está tentando escrever? Tenta falar agora com a sua câmera desligada para ver se eu vou conseguir te escutar. Porque às vezes, quando a câmera está ligada, pesa a internet de vocês. Ok, consegui ver aqui no site, no chat. Ela quer saber, pessoal, como faz para saber se tem pontos em comum. É isso, né, Ana Luísa? Ana Luísa, pontos em comum é diferente de lados em comum. Por exemplo, vamos pintar aqui.
Peraí. Olha só. Se eu pegar esse ângulo aqui, AOB, que é daqui até aqui, ó. Tá vendo? Opa. Esse aqui é um ângulo, certo? Agora, presta atenção. Se eu pegar esse ângulo aqui agora, ó. Ângulo AOC, o que eu destaquei de verde. O ângulo AOB, o que eu destaquei de amarelo. Olha o que eu vou fazer com a caneta de verde. Todos esses pontos que eu tô fazendo aqui, ó, ele é incomum com o ângulo verde. Tá vendo? Esses pontos que eu fiz aqui, ó, ele tá em comum com o ângulo verde, ó, pertence. Esses pontos aqui pertencem ao ângulo de verde também. Então, eu posso afirmar que esses dois ângulos, eles não são adjacentes. Por quê? O ângulo AOB, ele tem esses pontos todos aqui em comum com o ângulo AOC, que é esse maior. Compreende agora? Agora, tia, assim, eu não consigo entender. Você vai pensar assim, eu tenho dois ângulos. Eu tenho um ângulo que está dentro do outro ângulo que eu estou analisando, que pertence a uma parte dele, ou ele todo, dentro do outro ângulo que eu estou analisando. Se eu conseguir fazer essa análise, também ajuda. Conseguiu enxergar? Se não conseguiu, não tem problema. Deu certo? Eu entendi, mas como você sabe a posição de fazer a linha? Eu sei porque ele me dá as coordenadas aqui. Olha aqui, vamos olhar aqui na letra E. Olha aqui, ele falou assim, ó, o ângulo AOB. Ângulo AOB, eu sei que o vértice que eu vou analisar é o O, e os 3 pontos para formar esse ângulo é o ângulo AOB, os 3 pontos. Então, eu vou vir aqui. Vamos pegar outra cor aqui. Eu vou vir aqui e vou traçar. De A, olha os pontos que ele me deu aqui na C. A, O, B. Eu vou vir aqui e vou pegar o A, o O e o B. Esses 3 pontos vão formar um ângulo. Certo? Essas informações eu estou pegando daqui. O outro ângulo que ele mandou analisar, COD. Eu vou vir para cá, ó. Ponto C, vértice O. E o ponto D, eu vou formar o ângulo aqui, ó, no vértice. Opa! Certo? Espera aí que saiu fora aqui um pedacinho da caneta. Vou fazer de novo. Entendeu, Ana? O ângulo que eu estou formando, eu estou buscando a informação aqui, ó. Eu não estou tirando da minha cabeça. O ângulo, a gente aprendeu lá no iniciozinho, que ele é formado utilizando uma origem, que é o vértice, e 2 semirretas, que serão os seus lados, analisando 3 pontos distintos. Então, se a gente tem 3 pontos distintos, uma mesma origem, a gente consegue formar um ângulo. Certo? Ok? Beleza, pode passar? Pode. Então, agora nós vamos lá para a questão 2, que também a gente vai fazer a análise lá. Questão 2. Observando a figura ao lado, analise as afirmações e assinale V para verdadeiro e F para falso. Aqui a gente vai analisar também um a um. Ok? Vamos lá. Letra A. Ângulo ângulo AOB. Na letra A. Então, vamos ver aqui qual é esse ângulo. Ângulo AOB, esse aqui, ó, de 10 graus, certo?
Agora ele manda eu analisar um outro ângulo junto com esse, que é o ângulo AOC, que é esse aqui, ó. AOC. O ângulo AOC vai valer quanto? Aqui eu tenho medidas, aqui eu tenho como falar. 45 45. graus. Então, o ângulo AOB é 10 e o ângulo AOC tem os pontos em comum. Então, ele vai ser o 35 mais o 10, 45. Ele quer saber se são ângulos consecutivos. Eles são ângulos consecutivos? São Não, por quê? Eu tenho qual lado em comum? o B. OB. De O até B. Ok? Então, é verdadeiro. Agora, ele manda eu analisar. Vou pegar agora o vermelho. Ele manda eu analisar na letra B o ângulo BOC. BOC. Que é esse de 35. BOC. E o ângulo COD. Que também é de 35. Então, o ângulo COD e o ângulo BOC. Esses dois ângulos, eu posso afirmar que eles são adjacentes? Sim. Sim, porque eles têm o lado OC em comum e eu tenho dois ângulos com pontos distintos, diferentes. Nenhum pega um ponto do outro. Ok? Oi. Nos ângulos consecutivos, pode ter pontos em comum? Pode. A letra A, nós temos pontos em comum, Marina. Olha só. Aqui na letra A, eles são consecutivos e nós temos pontos em comum. Vamos observar de novo, ó. O ângulo AOB, ele está dentro do ângulo AOC, ó. Os 10 graus, ele está dentro do ângulo de 45 graus. Eles têm pontos em comuns e mesmo assim eles são consecutivos. Por quê? Porque eles têm o lado OB em comum. Entendeu, Marina? Sim. Ok. Agora, nós vamos analisar a letra C. Letra C é o ângulo AOB, e o ângulo DOE, que é esse aqui, ó. Está perguntando se eles são ângulos congruentes. Tá dando Quando ele eco. fala... Desliga o áudio aí, por favor. Peraí, eu vou desligar. Eu Heitor, tia. É tudo Oi. culpa do Heitor. Melhorou? Era só o Heitor de ligar, tia. Ah, tá, beleza. Então, vamos lá. Repetindo. Ele quer... Ué, mas eu continuo dando eco. É porque ele ligou de novo. Vamos lá? Então, olha só, eu tenho... Heitor, para de ligar o microfone. Posso, Heitor? Posso? Olha, eu não sei se é ele. Eu acho que ele tá querendo falar, não? Você quer falar, Heitor, alguma coisa? Não, tia, é porque, tipo assim, ele liga e dá eco. Aí, tipo, ele tenta desligar e ligar de novo pra ver se vai parar. Tá, vou continuar então, hein? Prestem atenção. Então, na letra C, o ângulo AOB, ele quer saber se ele é congruente ao ângulo DOE. Congruentes, ele tá querendo falar que eles são o quê? Que eles têm o quê? A mesma medida? A mesma medida, muito bem. Eles têm a mesma medida? Ó, esse aqui vale 10 graus. Esse aqui também vale 10 graus, é a medida dele. Então, eles são congruentes. Os dois têm a mesma medida, ok? Ok. Ok. Agora eu vou apagar isso aqui pra gente analisar os outros, pra não ficar muito rabisco. Ô, tia, tá. só pra avisar, eu acho que faltam 5 minutos pra ela acabar. Acaba 10h30, tá? Antônio, você não tá fazendo É seu verdade. trabalho. Falta, realmente. É porque, gente, o Ô, importante... tia, eu não... Porque eles falam 5 minutos antes e eu só falo quando tá acabando a aula de interromper essa explicação. Ok, sem problemas. Tudo bem, gente. Tá bom. Importante que vocês me avisem.
Olha só, não tem problema que a gente ficou aqui tirando dúvidas. Para mim, é muito mais valioso que a gente ficou nessas duas questões, mas a gente conseguiu tirar todas as dúvidas sobre esses conceitos, do que se a gente tivesse corrigido todas as atividades e vocês permanecessem com as dúvidas. Tudo bem? Então, a gente vai concluir essa correção dessa página. Se precisar, a gente conclui em outro dia, as outras questões. Oi, quem quer falar? Matos, fala. Tia, eu te mandei uma pergunta no chat. Tá, deixa eu ir lá olhar. Não, Ô, tia, não. A pergunta que o Matos mandou é se adjacentes e consecutivos são a mesma coisa. Não. Qual é a diferença, Matos? No consecutivo, foi a mesma pergunta da Marina, que ela fez agorinha, a gente analisou. No consecutivo, eu tenho que ter apenas um lado em comum. Não tem problema se um ângulo está dentro do outro. Certo? Não. Como assim? Se eu fosse olhar esses dois ângulos aqui, ó. Aqui eu tô só tirando a dúvida do Matos, tá, pessoal? Não tem nada a ver com as alternativas aqui, não. Esses dois ângulos aqui, olha bem. Eu tenho um lado OB em comum com o lado desse outro ângulo aqui, ó, AOB, e o ângulo AOC, eu tenho um lado em comum, certo? Certo. Eu tenho um lado em comum entre eles, ok? Que é o lado AO. Os dois têm esse lado aqui, ó, em comum. Tanto esse ângulo aqui, quanto esse outro ângulo aqui, eu tenho o lado AO ou OA, tá vendo? Esse lado aqui, ó, ele pertence aos dois ângulos. E eles têm pontos em comum, ó. Esse aqui tá dentro do outro. Esses dois eu posso falar que eles são consecutivos, mas eu não posso falar que eles são adjacentes. Compreende? Entendi. Por que eles não são adjacentes? Porque eles têm um lado em comum, porém, esse ângulo aqui, ó, ele tá dentro desse outro ângulo grandão aqui. Então, qual é a diferença do consecutivo para o adjacente? Nos consecutivos, eu posso ter um lado em comum e posso ter também um ângulo dentro do outro, ou seja, pontos em comum, não tem problema. Os adjacentes, eu não posso ter de jeito nenhum pontos em comum. Eu tenho que ter um lado em comum e, ao mesmo tempo, eu não posso ter um ângulo dentro do outro. Essa é a diferença. Entendi, tia. Obrigado. Ok. Tia, se der, eu quero só pedir desculpa pelo negócio do áudio. Aqui meu celular ficou travando. Aí eu fiquei pressionando um monte de vezes para tentar desligar o áudio. Aí quando Não, ele foi... Tranquilo, Heitor. Tá ok. Vamos lá, só concluir então essa daqui. A gente tem só 1 minuto, mas vou concluir pelo menos essa, para não ficar metade da questão sem corrigir, tá bom? Então agora, a gente parou na letra D. A gente ia começar a letra D. Letra D é para analisar o ângulo DOE, que é esse aqui, e o ângulo EOF, que é esse outro aqui. Ele está falando aqui, eles são ângulos adjacentes? São. Eles são adjacentes. Eles têm um lado em comum, que é esse daqui, ó, em comum. E nenhum pega um ponto do ângulo do outro. Eles também são congruentes? São. Sim. Eu tenho 2 ângulos de 10 graus. Então, eu posso afirmar que é verdadeiro. Ok? Agora aqui, a letra E. Nós temos o ângulo COD, que é esse aqui de 35 graus. E o ângulo DOF, que é esse aqui, ó, 10 mais 10, que vai dar 20. Ok? DOF e COD. Ele está falando aqui que eles são ângulos adjacentes. Eles são ângulos adjacentes? Sim. Sim. Mas eles são ângulos congruentes? Não.
Não, eu tenho um de 35 graus e o outro de 20 graus. Então, não é falso porque eles não são congruentes, ok? E a F, que é a última alternativa dessa questão, para a gente fechar, eu tenho o ângulo BOC, que é esse aqui, de 35 graus, e o ângulo DOF, que é esse aqui de 20, 10 mais 10, 20. São ângulos congruentes? Um é 35, o outro é 20. São congruentes? Não. 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 Então é falso. Pessoal, eu consegui tirar as dúvidas que vocês estavam sobre esses primeiros tópicos aí? Sim. Ok. Então, na próxima aula, a gente continua a correção. Ok? Obrigada Sim. aí pela atenção. Fala. Fala, Marina. Ângulos congruentes precisa ter lados em comuns ou só a medida? Não. Só a mesma medida. Eles podem ter... Eles não têm... Você não vai se preocupar com o lado, você vai se preocupar com o valor da medida do ângulo, tá bom? Se eles têm mesmo valor, mesma medida, não importa se tem ou se não tem lados em comum. Tem a mesma medida, são congruentes. Ok? Sim. Amores, obrigada pela atenção, por ter ficado aí um pouquinho mais. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, Tchauzinho. tia. Tchau. Ah,